Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas por aqui. Neste vídeo eu venho trazer para vocês as principais informações acerca da prova discursiva, a famosa redação, né, na prova da Polícia Militar do Paraná. Então, preste atenção, eu vou diminuir aqui, ó, a tela, né? Eu vou aumentar para vocês aí a visibilidade da tela para que vocês possam acompanhar comigo aquilo que o edital prevê acerca dessa parte tão importante das provas de concurso público, o que não é diferente neste certame aqui da Polícia Militar, beleza? Bom, em relação às etapas, a prova prevê duas etapas, né? Uma etapa com a prova objetiva, que engloba todas as disciplinas, inclusive a de língua portuguesa, tá? Dividida aí entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, tudo aquilo que vocês já sabem. Um total de 40 questões para conhecimentos gerais, 20 questões para conhecimentos específicos. Há a necessidade, tá, de fazermos uma pontuação mínima de 32 pontos, para que a partir daqui dessa pontuação mínima a gente possa ter a redação corrigida. Então, claro que você, no dia do certame, você vai fazer tanto a sua prova objetiva, né, aquela de marcar X lá, quanto também a sua redação. Você vai fazer tudo isso. Aliás, você vai fazer tudo isso no total de 5 horas de prova, tá? Então, nesse total de 5 horas de prova, é o tempo que você tem para fazer a sua prova objetiva, para fazer o rascunho da sua redação, se você pretender fazer um rascunho, eu acho bem importante que você faça e que você passe a limpo a redação, bem como marcar o cartão resposta das questões objetivas. Então você terá um total de 5 horas para fazer tudo isso, beleza? Então, no dia do certame, você vai fazer isso de maneira completa. Outra etapa é a correção da sua prova. Então, só terá a prova discursiva, tá? Eu vou chamar de redação porque vocês são mais familiarizados com o nome de redação. Então, toda vez que eu falar de redação, eu estou falando da parte discursiva, da etapa discursiva, da prova discursiva, beleza? Você só terá a sua redação corrigida caso você obtenha a numeração mínima, né? A pontuação mínima. A prova ela vale 100 pontos, sendo que 40 ela é da parte de conhecimentos gerais, da parte objetiva, outros 40 pontos de conhecimentos específicos dessa prova objetiva e 20 pontos, né, da redação. Então, para que você tenha o direito da sua redação ser corrigida, é necessário que na prova objetiva, ou seja, juntando o conhecimento geral com o conhecimento específico, você obtenha um mínimo de 32 pontos, tá? Tendo 32 pontos, aí você terá a sua redação corrigida. Bom, passando essa etapa aqui para trás, tem mais especificações acerca da prova discursiva. Vamos nos ater a elas, tá? Então veja, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem habilitados. O que eu acabei de explicar, né? O que seria ser habilitado na prova objetiva? Conseguir a pontuação mínima. Nós vimos ali no edital que a pontuação mínima 32 pontos, tá? Então isso ali eu acabei de falar para vocês. E que estejam classificados dentro do limite, conforme o quadro abaixo, observadas as regiões e categorias de concorrência. Essa parte de classificação em cada região também já foi explicado para vocês, tá? Então vejamos. Para efeito da correção, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ó, para efeito da correção da prova discursiva, não serão contabilizados na listagem de candidatos, tá? Afrodescendentes, tá? Eu vou me ater aqui, pessoal, mais a parte realmente que está já em destaque, tá? É a parte que mais nos interessa aqui. Vamos lá, tá? Então, o que é importante aqui para gente? Veja só o item 8.2.2. Os candidatos que não tiverem a sua prova discursiva corrigidas, nesse termo, né, do item 8.2.1, estarão automaticamente eliminados deste concurso público. Então, o que ele está dizendo aqui? Não consegui a pontuação mínima na prova objetiva, não terei a redação corrigida. E o fato de eu não ter a redação corrigida automaticamente faça com que eu seja eliminado do concurso. Então é óbvio, tá, que você vai ser eliminado do concurso se você não tiver sua redação corrigida pelo fato de não ter conseguido a pontuação mínima na prova objetiva. Beleza? É isso que afirma este item. Próximo item, 8.2.3, diz que a prova discursiva ela terá caráter eliminatório. Veja, caráter eliminatório porque na prova discursiva também você precisa de uma pontuação mínima, a gente vai ver isso já já. E classificatório, por quê? Porque a nota que você tirar dentro da redação, você também poderá passar ou ser ultrapassado por outros candidatos. Então, além de classificatório, de eliminatória, ela também é classificatória, beleza?
e ela será avaliada numa escala de 0 a 20 pontos. Veja que eu comentei com vocês anteriormente que a prova de conhecimentos gerais valia 40 pontos, o total de 40 pontos, a de conhecimentos específicos 40 pontos também, então vem a redação que vale no máximo 20 pontos, para que você tenha a pontuação máxima na prova de 100 pontos, tá? Então ela vai valer de 0 a 20 pontos. Considerando-se habilitado na prova de redação, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 pontos. Então o que a gente entende disso aqui? Você terá sua redação corrigida se você fizer a pontuação mínima na prova objetiva. A sua redação, ela vai te manter no concurso se você tiver a pontuação mínima nela, na redação, que é 10 pontos. Ou seja, se você pensar numa prova que valha 10 pontos, você precisa tirar 5 nessa redação, né? Como essa prova vale 20 pontos, então você precisa tirar 10, né? Que equivale a 5 ali, para que metade da sua pontuação máxima na redação, para que você continue concorrendo no certame. Beleza? Isso está claro para todos vocês? Sigamos então. Item 8.2.4. O candidato que não for habilitado na prova discursiva, ou seja, aquele que não conseguir a numeração mínima, pontuação mínima, né, ali os 10 pontos, estará automaticamente eliminado do concurso público. Então veja que temos algumas etapas pelas quais vocês precisam ser aprovados, passarem, né, para que vocês continuem lutando, né, pela aprovação no certame. O número mínimo na prova objetivo, o número mínimo de pontuação na prova discursiva, na redação, beleza? A prova discursiva, item 8.2.5, será realizada na mesma data da prova objetiva, né? Claramente, a gente já havia comentado isso também, e constituir-se-á de uma redação, cujo tema será fornecido no momento da prova. Esse é um ponto importante, porque normalmente os alunos eles vivem perguntando para a gente, professor, o que você acha que pode cair como tema na redação, tá? Pessoal, isso é muito abrangente, beleza? É muito abrangente, mas é uma característica das bancas, e aí a IBFC ela não difere, né, em relação à maioria das bancas, de normalmente trabalhar um tema que está em pauta, né? Então, pô, eu chutaria, por exemplo, né, ou eu esperaria algo como inteligência artificial, é uma coisa que se fala muito hoje em dia, tá? Comércio exterior, a gente tem visto aí as notícias, né, desde que saiu o concurso, essa questão do tarifaço aí que o Trump tem colocado em relação aos outros países, sobretudo da China, então pode cobrar algo em relação a comércio no exterior. Ah, professor, mas a minha prova é da Polícia Militar. Claro, a gente não pode desconsiderar, a gente tem que levar isso em consideração. Então, muito provavelmente, um tema que envolva a segurança pública, índices de homicídio, por exemplo, no estado do Paraná ou no Brasil, tá? Então, tudo que você puder lendo, né, para acrescentar informação, conhecimento, será de grande valia para a hora da sua prova, beleza? A redação é uma junção, tá, pessoal, do conhecimento que você traz pré-prova para aquele momento, de tudo aquilo que você sabe acerca do tema para aquele momento, com mais aquilo que você irá se informar ali com base nos textos de apoio, tá? Então você tem que mesclar o seu conhecimento prévio de mundo, e é uma coisa muito subjetiva, cada um tem um conhecimento de mundo, né? Cada um traz para a prova o seu nível de conhecimento acerca do assunto que o tema vai cobrar, que a prova vai cobrar, mas o tema da prova, né, os textos de apoio, que isso será comum a todos os demais. Então, quanto mais informação você tiver além daquilo que está no texto de apoio, maior chance você terá de desenvolver uma boa redação. Beleza? Tranquilo? Então é muito importante você se familiarizando com leituras. Então leiam notícias, leiam sites de notícias, tá? Para que vocês possam, façam isso diariamente, para que vocês possam estar se enchendo de informações, para que a sua redação ela possa sair com mais fluidez. Beleza? Então vejamos. Ela deverá ter no mínimo 20 e no máximo 25 linhas, isso é um desafio, tá? Você conseguir expor de maneira correta, de maneira coerente, coesa, tudo aquilo que você pensa acerca de uma temática proposta, então poucas linhas, né? Tem aluno que olha para isso aqui e fala assim, ah, professor, 20 linhas é muito, né? Eu queria escrever menos linhas, né? Mas acredite, uma vez que você tenha o que falar, que você esteja pronto para fazer uma boa redação, você vai perceber que você vai ter que compilar suas ideias, tá? De maneira que ela não fique tão exposta. Por quê? Porque é natural, quando a gente sabe sobre o que falar, que a gente fale isso um pouco mais prolongadamente, digamos assim, tá? Então 20, 25 linhas é um desafio.
ideal seria que fossem de 25 a 30, né? Mas o edital prevê de 20 a 25, então a gente tem que saber falar sobre a temática proposta dentro dessa quantidade de linhas permitida. 19 incorreto, 26 incorreto, tá, pessoal? Você tem que escrever no mínimo 20 e no máximo 25 linhas. E serão observados como critérios de correção aquilo que está estabelecido aqui neste quadro abaixo, tá? Então eu vou passar sobre cada um desses 4 itens aqui para vocês acerca dos critérios de correção. Primeiro item é a respeito da progressão, o grau de informatividade e coerência. É exatamente o que eu comentei com vocês agora há pouco. Quando você lê o texto de apoio, você tem uma base sobre o que você vai falar na redação. É claro que você não vai copiar o texto de apoio, né? Não é isso que a redação está te propondo, que a banca está propondo que você faça. O grau de informatividade significa dizer o que é que você traz de mais informações além dessas que eu trouxe para todos vocês aqui nesses textos de apoio, tá? Então, por exemplo, digamos que o tema seja sobre inteligência artificial. Então, tudo que você traz dentro de você de conhecimento acerca desse tema para a hora da prova, caso você consiga de maneira coerente colocar na sua redação, isso é grau de informatividade. Quanto mais informações você obtiver, né, quanto mais informações você colocar no papel, melhor o avaliador irá perceber a sua redação, tá? Isso pode te dar uma pontuação de até 4 pontos, tá? Professor, mas como é que eu sei que ele vai me dar 3 pontos, 4 ou 2, tá? Pessoal, não dá pra gente prever isso. Isso é um aspecto muito subjetivo do avaliador, do corretor da tua redação. Então ele pode olhar a tua redação e observar, estabelecer critérios deles, né? Do tipo, se ele trouxer 2 informações mais relevantes, eu dou 2 pontos. Se ele trouxer uma só, eu vou dar 1 ponto. Se ele trouxer 4 informações, mas isso é um critério muito subjetivo do avaliador, beleza? Quanto mais informações, então, você trouxer, melhor para a computação da sua nota, beleza? O item 2, ele fala a respeito da qualidade do conteúdo. O que seria essa qualidade do conteúdo? É a capacidade do candidato para selecionar, relacionar, organizar e interpretar os fatos, as informações, as opiniões e os argumentos em defesa de um ponto de vista, tá? O edital ele também diz que o seu texto será um texto dissertativo argumentativo. E é nesse tipo de texto que você deve fazer uma defesa de um ponto de vista, né? Ou seja, você deve tentar persuadir aquele que vai ler a sua redação, aquele que vai ler o seu texto, acerca da forma como você pensa algo, né? Então, dentro do tema inteligência artificial, tá? Eu estou chutando esse tema, tá, pessoal? Não sei se será esse tema. Mas dentro desse tema, o que é que você acha? É algo benéfico ou é algo prejudicial? Se para você é algo benéfico, e tudo bem que seja, ou se para você é algo prejudicial, e tudo bem que seja também, o importante, tá? Não é se você é a favor ou contra, se você acha válido ou não válido, benéfico ou prejudicial. A banca não quer saber isso. A banca quer saber se você tem capacidade de fundamentar os teus argumentos, de convencer alguém do teu ponto de vista com base em argumentos, tá? Então é aqui que tem a ver esse termo da qualidade do conteúdo. Então você vai defender o seu ponto de vista, você vai demonstrar conhecimentos, né, usando aí mecanismos linguísticos, né, necessários para a construção do seu texto. Ou seja, o conhecimento de conjunções, de empregos de pronomes, evitar repetições de palavras em excesso, né? Você saber colocar termos sinônimos para se referir a algo que você já disse anteriormente. Quanto mais você fizer isso, melhor o seu texto ele torna-se qualitativo, ele tem mais qualidade, tá? Você está apresentando o seu conteúdo com mais qualidade. E isso você poderá ganhar até 6 pontos. Então veja que se você trouxer informações e escrever bem um texto, você já consegue a pontuação mínima, você já bateria ali os 10 pontos na sua redação, tá? Depois, o item 3, ele vai falar mais especificamente acerca da coesão, que é o uso adequado e expressivo de recursos linguísticos, como atividade de composição textual. Então veja que ele fala sobre essa questão de recursos linguísticos, tanto no item 2 quanto no item 3. Então ele pode usar como critério de correção, tanto para a qualidade do conteúdo, como usar como um critério próprio, né? E é o que o edital prevê. Então, pessoal, por exemplo, você quer falar acerca de algo, mas você tem uma ressalva para fazer acerca daquele algo que você disse anteriormente. Usar o conectivo correto. Então, se você diz, por exemplo, que a inteligência artificial é algo muito importante para a humanidade na vida pós-moderna atual. Só que você quer dizer um contraponto em relação a isso. Empregar a conjunção correta. Todavia, se usada em excesso, pode trazer malefícios
a longo prazo aos seres humanos. Então, quando você emprega um todavia, você expressa de maneira correta que você quer trazer uma ressalva, um contraponto a algo que você disse anteriormente. Então, saber empregar os elementos de coesão é fundamental para que o seu texto seja, torne-se coerente, ele tenha o quê? Qualidade, né? Então isso é bem importante. Professor, como é que eu aprendo isso? No curso de língua portuguesa. Então, quando você estuda língua portuguesa para um concurso, você está estudando tanto para a prova objetiva, quanto você está estudando também para a montagem da sua prova discursiva. Então, quando você lá na aula de português, você está estudando pronome, você está estudando conjunção, você está estudando relações de causa e consequência, você está estudando relação de fato e opinião, tudo isso vai contribuir muito, tá, para a hora da sua escrita na redação. E por fim, a norma padrão, que é o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Esqueci de dizer que nos aspectos da coesão, você pode também alcançar a pontuação máxima de 6, tá? E por fim, a norma padrão, que é o domínio da norma padrão formal da língua portuguesa, que também você vai adquirir lá na parte de língua portuguesa, estudando os mecanismos de língua portuguesa, a gramática, né, pessoal? Então, quando você, por exemplo, emprega um verbo transitivo indireto com a preposição correta que este verbo exige, você está mostrando o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Quando você escreve uma palavra correta, tá? Que você não perde ponto de ortografia, emprego de hífen, a acentuação gráfica das palavras, emprego da crase, a regência correta, o emprego da concordância verbal, da concordância nominal, tudo isso mostra que você domina a norma padrão da língua portuguesa, e se o teu texto estiver gramaticalmente bem correto, você já garante 4 pontos também. Então, se o teu texto estiver nesse padrão aqui, tá? Você chega aí à pontuação 20, e aí você tem tendo a sua redação corrigida, né? Alcançando a pontuação mínima lá na prova objetiva, você, né, vai embora aí, com certeza você vai estar bem na disputa por uma das vagas, tá? Seguindo aqui, então, pessoal, depois dos critérios de correção, veja o item 8.2.6. Para o desenvolvimento da prova discursiva, o candidato deverá redigir com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado, que esteja rasurado, ilegível ou incompreensível, ou escrito em língua diferente da portuguesa. Eu quero mostrar que eu tenho muito conhecimento e vou escrever minha redação em inglês. Você não vai ter nem a sua redação corrigida, beleza? Aqui você tem que escrever em língua portuguesa, pessoal, tá? Então não adianta escrever em língua diferente daquela que seja portuguesa. Eu tô com pressa, quero escrever rápido. Vai sair rasura, vai ter palavras que serão ilegíveis, tá? Isso vai prejudicar a correção da sua redação. Então cuidado com isso, beleza? Então você tem que saber escrever de maneira clara, concisa, ou seja, compactada, né? Não precisa ficar dando voltas ou fugindo do tema ou perpendiculando o tema, né? Tipo, andando, né? Assim, ao redor do tema para que você possa depois chegar nele. Não, você tem que ser objetivo, direto, tá? Aliás, você só tem 25 linhas no máximo para que você possa colocar suas ideias, beleza? Item 8.2.7, vejamos. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que tiver extensão inferior ao mínimo de linhas estabelecidos, ou ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecidas. De novo, né, aquilo que nós comentamos anteriormente, 20 e 25 é o limite de linhas que você pode escrever na sua redação. Nem menos, nem 19 para baixo, nem 26 para cima, beleza? Então é 20 ou 25. 8.2.8. Na correção da prova discursiva, a comissão de correção não terá acesso a qualquer identificação do candidato, garantindo assim o sigilo do autor, tá? Você tem que ter muito cuidado também com uma coisa chamada marcas de identificação do candidato. Na redação, pessoal, você jamais irá colocar seu número de inscrição, seu nome, nada disso, beleza? Nada que possa te identificar. Para quê? Para que exatamente a banca, né, ela não possa ter acesso, ela não possa saber de quem que é exatamente aquela redação, beleza? Na página de folha de resposta, que é destinada ao desenvolvimento do texto da prova discursiva, o candidato não pode registrar assinatura, escrita, sinal ou marca ou símbolo que permita a sua identificação, conforme eu acabei de dizer, né? Sob pena de anulação da sua prova e, consequentemente, a eliminação do candidato deste concurso público. 8.2.10. A folha para rascunho, constante do caderno de questões, será de preenchimento facultativo, ou seja, você pode usar ou não, não é obrigatório que você faça primeiro a sua redação
dentro de uma folha de rascunho, tá? Aquilo ali tá para te auxiliar. Se você tiver com tempo, se você acha que é importante, eu particularmente acho que é bem importante, tá? Você primeiro colocar suas ideias no rascunho, fazer uma seleção do que ficou bom e do que não ficou e depois passar para a folha principal, tá? Nenhuma hipótese o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova. Você nem deve entregar o rascunho junto, beleza? O item 8.2.11. A prova discursiva, ela deverá ser manuscrita em letra legível, tá? É bem importante que a sua prova esteja em letra legível, tá? Que o avaliador ele consiga entender o que você quer dizer. Com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Então, eu vou levar uma caneta vermelha aqui de reserva. Não adianta. Se você puser uma caneta vermelha na sua redação ela nem será avaliada, tá? Não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a que tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal da banca, devidamente treinado, para o qual deverá informar os textos, especificando a grafia das palavras e sinais gráficos de pontuação. Isso aqui é mais para pessoas que têm necessidade, por exemplo, de visual, né? Que às vezes a pessoa esteja com alguma deficiência, braço quebrado, alguma coisa. Então, tipo, a pessoa solicitou e aí vai alguém extremamente treinado da banca, a pessoa vai ditar para ele a redação, marcando essa palavra com acento. E o fiscal é quem vai redigir, né? Mas isso já previamente deferido anteriormente, tá? Isso aqui é exceção da exceção, tá, pessoal? Então isso aqui não cabe para o público, para a maioria do público, beleza? Por fim, não será permitida, né, nenhuma espécie, por fim deste item, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações durante a realização da prova discursiva, né? Então você não pode consultar nenhum material, obviamente, né? É um concurso que você está fazendo, para que você possa ter ideias novas na sua prova discursiva. Será atribuído nota 0, tá? Isso aqui é bem importante, pessoal. Será atribuído nota 0. A prova discursiva, que estiver em branco, o camarada fala assim, eu simplesmente não quero fazer a redação, então vou concorrer só com a prova objetiva, a redação vou deixar para lá. Não fez a redação, nota 0, tá? Com conteúdo diverso ao tema estabelecido, então foi dado lá o tema inteligência artificial, tá? E aí você, eu não quero falar sobre inteligência artificial, eu quero falar sobre tarifas comerciais, beleza? Ou sobre vacina, eu quero falar sobre o tema que eu acho mais legal, futebol. Pessoal, não escreveu sobre o tema, será dado nota 0 à sua prova, beleza? Que fuja da tipologia, tema e proposta da redação. Então ele já te pediu, o edital já estabeleceu que a redação será composta por uma dissertação argumentativa. Então você tem que escrever um texto que seja uma dissertação argumentativa, beleza? Eu quero contar uma história, vou criar personagens para falar desse tema. Então, você não pode narrar, você não pode descrever, você não pode só expor sem defender um ponto de vista. Você não pode, por exemplo, dar dicas de como fazer alguma coisa em relação àquela temática, não, porque senão seria um texto injuntivo, tá? Você tem que necessariamente escrever a tipologia que a banca vier cobrando, tá? Então não pode fugir da tipologia, não pode fugir do tema, né? E da proposta que a redação te der, beleza? Então você tem que fazer dentro dessa proposta. Considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa, escrita ou em idiomas diversos do português. Então, conforme nós já conversamos também, prova escrita em português, com letra legível, tá? Então, sem aquela, para eu alcançar um número mínimo de linha, eu vou botar uma palavra muito distante da outra. A banca sabe quando isso acontece, ela vai te atribuir grau 0, então não faça isso, tá? Escreva de uma maneira comum, normal, tá? Então saiba expor as suas ideias de uma maneira natural. Seu texto esteja claro, sem rasuras. Mas se eu rasurei, não tem problema, risca a palavra e escreve do lado. Uma rasura ou outra não tem problema. Você não pode ter seu texto todo rasurado. Escreve, apaga, com um objetivo, né? Claro, de você conseguir, a partir disso, ir esticando o seu texto para chegar ao número mínimo de linhas. Isso você não deve fazer. Que não for redigida com caneta de tinta azul ou preta, né? Já falei isso também, então não adianta tentar usar outra cor de caneta, porque a sua prova vai ser atribuída a ela a grau 0. Que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato. Então você imagina que eu pego ali na linha 3 e passo da margem, tá? E na linha 5 eu passo da margem também.
Então, isso é uma defesa da própria banca. Por que que a banca estabelece isso, pessoal? Para que possa ser defendida a própria banca. Porque você imagina que alguém um dia, um candidato, fala assim, ah, tinha um concorrente meu que tinha um parente que era um dos corretores da redação, tá? Então, quando você tem essas marcas de que possa identificar, eu não poderia combinar com alguém que é um corretor da redação, ó, a minha linha 3 e a minha linha 5, eu vou passar um pouquinho da margem. O cara, quando pega lá e vê a redação, a linha 3 e a linha 5 fora da margem, ele fala, opa, essa aqui pode ser daquele meu conhecido. Ele vai olhar com outro grau, com um diferencial. Ele não vai pesar a mão na hora de corrigir, ele vai ser mais benevolente, então isso não pode. Então, para preservação da própria banca, tá? Para o certame não ter a sua lisura manchada, tá? Então, não pode ter nenhuma marca que identifique o candidato. Isso é muito bom, beleza? E que tiver extensão inferior ao mínimo de linha estabelecido, tá? Então, aquela que tiver mínimo 19 e máximo 26 linhas, já estaria considerada aí fora do certame, beleza? Bom, pessoal, eu acho que era isso aí, tá? E sim, acho que era isso aí, eram essas aí as informações principais acerca aqui da parte discursiva do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, beleza? Venha com a gente no nosso preparatório aqui para a prova da polícia, que eu tenho certeza que vocês serão extremamente bem-sucedidos, tanto na parte objetiva quanto na parte discursiva, beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.